como eu falei lá para vocês mais cedo, hoje a gente vai falar sobre essa parte de equilíbrio químico, tá certo? Toda a ficha 13, tá bom? E aí, eu sei que tem algumas questões, principalmente de conta, né, que dão mais trabalho, e aí é importante a gente fazer elas para vocês se ligarem. Caso seja pedido, não é muito comum, tá certo? Mas é bom a gente estar, né, bem afiadinho também nessa parte, tá bom? Mais uma vez, né, eu estou aqui com a listinha. Se eu passar de alguma que vocês queiram que eu faça, é só falar que eu retorno para fazer, beleza? De boa? Então vamos lá. A primeira que eu queria fazer com vocês é a questão de número 2. A primeira foi pedida aqui. Diz assim, ó. O tetróxido de dinitrogênio gasoso, utilizado como propelente de foguete, dissocia-se em dióxido de nitrogênio, um gás irritante para os pulmões que diminui a resistência às infecções respiratórias. Então, essa questão daí ela não é muito comum porque ela não está te dando a equação. Já está mostrando. Mas ela está falando, né, assim, que o tetróxido de dinitrogênio, que é o N2O4, um gás que se dissocia, ele se separa em dióxido de nitrogênio, em NO2 gasoso. Lembrando que eu tenho que sempre balancear a equação, né, galera? Então tem um 2 aqui na frente, tá? Seguinte, considere que no equilíbrio a 60 graus Celsius, a pressão parcial do tetróxido de nitrogênio é 1,4 e a do dióxido é 1,8. Então, o que é que eu tenho aqui, galera? Eu tenho um recipiente, beleza? Onde aqui dentro tem N2O4 e tem o NO2, beleza? Dentro desse recipiente, as pressões desses caras são 1,4 atm e 1,8 atm. E aí a questão te dá uma informação extremamente importante, qual é? Que meu sistema ele está onde, galera? No equilíbrio, ou seja, ele já alcançou aquela situação de equilíbrio. Não sei se vocês lembram da aula, tá certo? A gente dividiu essas questões em duas partes, né? Um tipo de questão onde a reação já se encontra no equilíbrio e outra onde a reação ainda vai entrar em equilíbrio. Nessa questão, o meu sistema já se encontra em equilíbrio, certo? E ele está me perguntando exatamente quem é o valor dessa constante de equilíbrio. Galera, para saber o valor da constante, é só me ligar na expressão dela, que é, como é o Kp, vai ser a pressão dos produtos elevado ao coeficiente dividido pela pressão dos reagentes. Só que tem detalhe, qual é o detalhe? Esses valores de pressão que você coloca na expressão da constante são os valores no equilíbrio. Se você já tiver esses valores, é só você fazer uma substituição direta, que é exatamente o que essa questão tem. Eu tenho exatamente a pressão das duas substâncias onde na condição de equilíbrio. Então, eu só vou substituir, ó. Vai ficar 1,8 ao quadrado dividido por 1,4. Se eu fizer essa conta daqui, isso vai me dar um valor, sabe de quanto? Dividido por 4 vai dar 2,31, que vai ser a resposta da minha questão. Beleza, galera? Então, peguei aqui uma reação que já está em equilíbrio, é só você substituir aí diretamente, certo? Beleza? Essa é a questão mais fácil de todas, quando já está no equilíbrio. Quando vai entrar ainda, aí é um pouquinho de nada mais complicado, você tem que fazer uma tabelinha, certo? Mas a gente vai fazer aqui com certeza. Mas o primeiro passo é identificar qual é a situação que você está trabalhando. É uma reação que já está em equilíbrio ou que ainda vai entrar em equilíbrio, certo? Então, bora lá. Da 2, eu vou pular para 6, galera. Alguém tem uma antes que queira que eu faça? Da 2, né? Tem a 3. E eu vou pular para a questão de número 6, tá certo? Vou fazer aqui com você da questão de número 6, tá bom? Essa daqui já é uma questão que eu acho mais passível de cair, porque até já caiu na prova do Enem da gente, tá certo?
há uns anos atrás, faz um tempinho que não cai, que é aquela questãozinha que é como se fosse uma lei de Hess. Tá certo, galera? Uma questãozinha que é tipo uma lei de Hess com constante de equilíbrio. Tá certo? E aí, como é lei de Hess, a gente vai utilizar toda aquela ideia que a gente estudou lá atrás em termoquímica. Se você reparar direitinho, a questão está te dando duas equações e está pedindo para tu achar a relação entre as constantes. Em outras palavras, ele está pedindo para tu expressar K2 em função de K1. Então, vê só, eu vou escrever aqui a equação de número 2. 2CO gasoso mais O2 vai dar o quê? Vai dar 2 de CO2 gasoso. E eu vou escrever aqui a equação 1. Ó. CO2 gasoso em equilíbrio com CO gasoso mais 1 meio de O2. Galera, o detalhe é o seguinte, se você pegar essa equação daqui e modificar ela, você vai conseguir encontrar a equação de número 1. E se você olhar direitinho, as espécies químicas das substâncias que estão envolvidas são exatamente as mesmas. Então eu vou olhar a equação 1 aqui como minha referência. Olha para o CO, certo? Você está vendo que aqui embaixo o CO ele está do lado direito e vezes 1. Olha para o O2. Está vendo que ele está aqui do lado direito vezes 1 meio. E olha para o CO2. Se você olhar para o CO2, ele está do lado esquerdo vezes 1, onde aqui em cima era para ele estar do lado direito vezes 2. Então, se você olhar direitinho para essas duas equações, se você inverter essa equação e multiplicar por 2, olha o que é que vai acontecer? Se você inverter essa equação de baixo e multiplicar por 2, vai ficar assim, ó. 2CO mais O2 em equilíbrio com quem? Com 2 de CO2. E aí você tem que lembrar o seguinte, o que é que acontece com a constante quando a gente altera ela? Toda vez que eu inverto uma equação, a constante de equilíbrio inverte o valor. Então, se era 2, fica 1 meio. Se era 3, fica 1 terço. Se era 4, fica 1 quarto. Então, inverti. Era K1, virou 1 sobre K1. Se eu multiplico uma equação por um número, eu elevo essa constante a esse número. Certo? Então, se você olhar direitinho, o K2, que é a constante da equação, vai ter o mesmo valor que quem? Que 1 sobre K1 ao quadrado. Então, a relação é essa. K2 é igual a 1 dividido por K1 elevado ao quadrado, porque a gente vai encontrar exatamente na letra A. Beleza, galera? Alguma dúvida? É questão de lei de Hess, basicamente. A diferença é que o que você faz com ΔH é um pouco diferente do que você faz com a constante. Beleza? Aqui, se você inverter uma equação, você inverte o valor da constante. Se você multiplicar uma equação por um número, a constante fica elevada a esse número. E se você somar duas equações, em vez de somar, você multiplica o valor das constantes. E aí você vai fazer aquela combinação como de costume. Certo? Beleza, turma? Vamos lá, então. Qualquer coisa falta, galera. Estou meio calado. Vê, da 6 eu vou pular para 8. Certo? Se liga. O equilíbrio químico estabelecido a partir da decomposição da gás amônia, ocorrendo em condições de temperaturas adequadas, é representado pela equação química abaixo. Então, vou reescrever aqui a equação. 2 de NH3 gasoso, dando o quê? Ó, dando N2 gasoso mais 3 de H2 gasoso, certo? Aí diz assim, ó, considerando que no início foram adicionados 10 mols de amônia em um recipiente de 2 litros. Então, vê só. Vê, quando ele fala assim, no início,
ele já está dando a indicativa de que eu vou ter uma questão onde eu tenho um sistema que ele ainda vai entrar em equilíbrio. Ele fala no início, senão ele já dizia assim, ó, no equilíbrio vai ter tanto, tanto e tanto. Então já tenho que ir pensando que eu vou fazer uma tabelinha para poder responder minha questão. Vamos ver. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui um sistema. Eita. Foi mal. Eu subo o lápis. Tenho aqui um sistema cujo volume é quanto? 2 litros, beleza? E aqui só vai ter amônia. Quanto? 10 mols, não é isso? Tranquilo? E depois meu sistema ele vai reagir de modo que no final, além de ter amônia, eu vou ter nitrogênio e vou ter o quê? Hidrogênio. Beleza? Só que eu não sei quanto de amônia vai ter no final. Beleza? Não, desculpa, eu sei. Vai ter 5 mols de amônia no final. E eu não sei quanto é que vai ter dessas espécies químicas no final. Beleza? E aí a questão aí fala de um monte de afirmativazinha. Tá certo? Tá falando de meu equilíbrio, tá falando disso, daquilo, daquilo outro. Como é uma questão, galera, que você está percebendo que o sistema ele ainda vai entrar em equilíbrio, isso é aquela questão que a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que montar aquela tabelinha, certo? Vai ter que montar aquela minha tabelinha. Só que tome cuidado com uma coisa, tá, turma? Naquela tabela, na constante de equilíbrio, nesses cálculos, a gente sempre usa a concentração, beleza? E se você reparar direitinho, a questão te deu as quantidades iniciais e finais em mol. Então, a primeira coisa que seria interessante a gente fazer antes de começar a fazer a questão é você, em vez de usar o número de mols, calcular a concentração inicial. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha daqui e vou reescrever ela aqui embaixo. Tá? Só que, em vez de escrever em número de mols, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, a concentração de amônia. E aqui é a mesma coisa, a concentração de amônia, a concentração de N2 e aqui a concentração de H2. Galera, vou botar aqui em cima, ó. Como é que eu calculo, galera, concentração molar? É só você pegar o número de mols e dividir por quem? Pelo volume, certo? Se tu tem o número de mols de amônia e tem o volume, é só tu dividir um pelo outro. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Eita. 5 mols por litro. Quanto é 5 dividido por 2? Dá 2,5 mols por litro. Agora sim, depois que tu encontrou, vou fazer uma seta aqui, ó. Depois que tu encontrou as concentrações, aí é que a gente vai fazer a minha tabelinha. Certo? A tabelinha nada mais é do que descrever como é que é a reação, como é que o equilíbrio está ocorrendo desde o início até a condição final do equilíbrio. Como é que a gente faz isso de maneira prática? Vou adicionar uma página aqui. De maneira prática, a gente faz assim, ó. Você escreve a reação NH3, certo? Gasoso. Você bota aqui N2, gasoso, mais 3 de H2. Aí você coloca aqui início, reagiu barra formou e o equilíbrio. Certo? Aí você começa a preencher. Quanto é que tem de amônia no começo? Tem 5. De N2 de H2 não tem nada. Você sabe quanto de amônia vai reagir? Vai não, sabe não. E aí você coloca um valor qualquer, uma incógnita.
Como aqui a estequiometria é 2 para 1 para 3, para ficar mais organizado, eu vou botar o seguinte. Eu vou dizer que reage um 2x. Se reage 2x, aqui forma x e aqui forma 3x, por causa da estequiometria da reação. Se no começo eu tinha 5 e reagiu 2x, no final vai ter 5 menos 2x. Se no começo não tinha nada e apareceu x no final, vai ter x. Se no começo não tinha nada e no final apareceu 3x, aqui vai ser 3x. Então, isso daqui, galera, que eu acabei de descobrir, é a composição do meu sistema no equilíbrio. Então, no equilíbrio, tem esse valor de amônia, tem esse valor de N2 e tem esse valor de H2. Só que tem um detalhe, qual é? Eu não sei qual é o valor de X ainda. Mas aí, ó, você tem que se ligar que na questão, olha o que é que foi dito. Ele disse que a concentração de amônia no equilíbrio, quanto é que era? 2,5. Ou seja, a concentração, rapidinho, galera. A concentração de amônia no equilíbrio é 2,5 mols por litro. Só que de acordo com a minha tabela, quanto é que é esse valor? É 5 menos 2x. Ou seja, 2x é igual a 0,25. O que vai dar meu x, sabe quanto? Vai dar 0,125 mols por litro. Quem vai ser a concentração de NH2? Opa. No equilíbrio. De acordo com a minha tabela, vai ser um valor de x. Mas quanto é x? 0,125 mols por litro. E para finalizar, quem é a concentração de H2 no equilíbrio? Vai ser, de acordo com a minha tabela, um valor de 3... Opa. Rafa, vai ser 1,25, não? Oi? X. 1,25. Eita, desculpa, né? Na verdade é 2,5 aqui, né, galera? Perdão. É 1,25, exatamente. Valeu, Vitor. Desculpa. 1,25, exatamente. E aqui vezes 3. Oi? Rafa? Fala. Pode falar. Se tu tá falando, a gente não tá conseguindo ouvir, não, assim. Aí voltando, quanto é 3x, vai ficar 3,75. Então, com isso, galera, eu descobri, ó. Até botar em evidência aqui. Eu descobri quem é a concentração de amônia no equilíbrio. Descobri quem é a concentração do N2 e descobri quem é a concentração do H2. Aí agora eu vou ter que voltar lá nas alternativas e ver qual é a resposta certa. Beleza? Eu acho que já a letra A vai ser a resposta, né? Isso, turma. Porque lá a letra A já diz o seguinte, ó. A concentração de N2 no equilíbrio será quanto? 1,25. Quando eu olho aqui para os meus cálculos, deu exatamente isso aqui, né? Esse aqui. 1,25. Então, de cara aqui, eu já tenho como gabarito a letra A. Tá certo? As outras, é só você, as outras questões, alternativas, né? Só você dar uma lidinha que você percebe que está errado. Letra B diz assim, foram formadas 15 mols de H2. De jeito nenhum. Porque se você pegar o volume e multiplicar pela concentração em equilíbrio, vai dar 7,5. Não vai dar 15. Né? A concentração de amônia no equilíbrio é 5. 5 é o número de mols. A concentração é 5 dividido por 2, que dá 2,5. B. Haverá no equilíbrio a maior quantidade em mols de amônia do que de hidrogênio. Se você olhar direitinho, vai ter mais de hidrogênio do que de amônia. Vai ter 3,75 por litro e a amônia vai ser 1,25 só. Desculpa, vai ser
Ô, Rafa, tu tá me escutando agora? Agora eu tô, perfeito. Tu poderia descer um pouquinho só pra mim perguntar uma coisa que eu não entendi? Diga. Nessa questão da tabela, por que em cima? Por que Hum. ficou menos 2x? Então, nesse ponto aqui, Jefferson, se você, vou botar aqui, você pode colocar qualquer valor, tá certo? Qualquer valor, qualquer incógnita que você quiser, certo? Geralmente a gente coloca um valor de x, de y, de alguma coisa, né? Só que, para poder a gente não trabalhar com fração, números quebrados, a gente sempre tenta, para facilitar a vida da gente, nessa linha daqui, você colocar, certo? As incógnitas, exatamente a proporção estequiométrica, entendeu? Entendi. E nesse cálculo, eu não entendi nessa parte da harmonia e equilíbrio, que ficou Vê, 2,5 igual essa, a 5 menos essa 2x. contagem da tabela, tu entendeu? Entendi, entendi. Beleza. É sempre assim. Bota no começo, depois bota quanto vai reagir. Nessa linha do meio aqui de quanto vai reagir, sempre tenta colocar na mesma proporção daqui de cima, certo? E depois, tu tem no início, no caso do reagente, vai subtrair, porque vai ser consumido. No caso do produto, vai ser somado, porque vai ser formado. Beleza aí? Sim, tô entendendo. Aí, com isso aqui, esses valores daqui são os valores que eu tenho de cada espécie química no equilíbrio, que foi o que eu descobri na tabela. Quanto é que tem no equilíbrio de amônia? Tem 5 menos um 2x, que eu não sei quanto é que é. Quanto é que tem de N2? Tem um tal de X. E quanto é que tem de H2? Um tal de 3x. Certo? Beleza, bem? Sim, eu tô entendendo. Fique Pode comigo, continuar. fique comigo. Só que o texto, o que é que ele fala? Olha o que é que o texto diz. No equilíbrio, haviam 5 mols de amônia. 5 mols de amônia corresponde a uma concentração final de 2,5. Só que na minha tabela, a concentração final de amônia é esse 5 menos um 2x. Mas eu sei que esse valor é 2,5. Aí o que é que eu fiz? Eu igualei. Eu igualei 2,5 que a questão me deu com esse 5 menos 2x que eu descobri ali de acordo com a minha tabela. Com isso, eu descobri o que eu queria, o que é o valor de x. Uma vez que eu descobri esse valor de x, eu descobri a concentração de N2 e a concentração de H2 também. E aí? Deu para entender agora? Agora eu entendi. Pra cá? Entendi direito agora. Uhum. Show de bola. Obrigado, Vici. Nada. É sempre assim, galera. O problema, o problema é que só vai dar trabalho, realmente. Trabalho dá sempre. Você tem que montar a tabela, fazer um, fazer dois, fazer três, enfim, é trabalhoso. Mas se você perceber, é sempre esse mecanismo. O bom é que eu acho que você nunca caiu na prova do Enem, mas eu não vou deixar de dar, porque pode ser que esse ano seja o ano, tá certo? Mas também não acredito que seja algo extremamente absurdo. Geralmente, quando cai coisas novas, já cai de uma forma mais simples, beleza? Mas fica aí a parte de tabelinha para vocês se ligarem, tá certo? Beleza, galera? Posso seguir então? Daqui, ó, eu vou pular para a questão número 11, certo? Se ninguém tiver dúvida, a gente segue. Aí pronto, questão, ó, O Rafa faz a 9. 9, faço. Deixa eu ver. Vamos lá. O gráfico mostra a variação de concentração em função do tempo e a uma dada temperatura para determinado processo reversível representado pela equação genérica. Aqui. Então, aqui, galera, a questão de dar um gráfico. Vamos interpretar esse gráfico primeiro. Galera, esse aqui é o gráfico comum de quê? De equilíbrio. Só que em vez de ser uma curva, ele deu uma simplificada. Você tem aqui a concentração de alguma espécie química que está diminuindo ao longo do tempo. Galera, quem é a concentração, quem é a substância, a espécie química que está diminuindo? Reagente ou produto? Reagente. Como a reação é essa daqui, ó, 3 a 2, em equilíbrio com quem? Com 2 de A3. Quem é o meu reagente aqui vai ser o A2.
certo? E aqui embaixo, ó, tem uma concentração saindo do zero e aumentando. Quem é que aumenta de concentração, galera? É produto. Então, esse cara vai ser o A3. Depois de um tempo, as concentrações ficaram o quê? Constantes. Lembra? Concentração de reagente diminui, concentração de produto aumenta. No momento em que o equilíbrio ele é estabelecido, que vai ser esse aqui, ó, esse instante aqui, equilíbrio, certo? As concentrações elas começam a ficar o quê? Constantes ao longo do tempo. Se eu olhar no gráfico, quem vai ser a concentração do A2 quando o equilíbrio for estabelecido? Se você olhar esse valorzinho daqui, galera, ó, dá quanto? 2,5 mols por litro. Se você olhar a concentração do A3 no equilíbrio, quanto é que vai ser? Só você olhar esse valor daqui. Vai dar 1. Certo? E se eu quiser achar o valor da constante de equilíbrio? Vai ser a concentração do A3 elevado ao quadrado dividido pela concentração do A2 elevado ao cubo. Eu não já tenho essas concentrações que eu tirei do gráfico, então eu vou só substituir. Vai ficar 1 ao quadrado dividido por 2,5 ao cubo. Ou seja, quem vai ser essa constante de equilíbrio? Vou fazer a continha aqui, ó. Vai dar 0,064. exatamente, ó, 0,064. Então, antes de ler, eu já calculei tudo que tinha para calcular aí na questão. Vamos para as alternativas. Letra A. Ele quer saber o incorreto, tá, galera? Não sei que não é comum, mas ele perguntou aí. O sistema entrou em equilíbrio entre 30 e 45. Se você olhar direitinho, foi exatamente aqui, ó. Entre 30 e 45 que ele entrou em equilíbrio. Então tá verdadeiro. A curva 1, que é a de cima, representa a variação da concentração do A2. Exatamente, porque o A2 é o reagente. A constante de equilíbrio tem esse valor aí que a gente acabou de calcular, com certeza. Ao atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo, desculpa, até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de 0,04. Eita, bora lembrar aqui, vai. Como é a velocidade média mesmo, galera? Vai ser variação da concentração Concentração pelo tempo. pelo tempo, exatamente. Ele quer de que tempo até que tempo? Do início até entrar em equilíbrio, tá certo? Então, se a gente olhar no gráfico, ó, vou fazer aqui para o A2 primeiro, certo? Primeiro, qual é a variação do tempo desde o início até o instante entrar em equilíbrio? Se você olhar aqui, esse tempo daqui vai ser exatamente a média, né? Entre 30 e 45. Vai dar 40, vai dar 37,5. Certo? Vai dar 37,5, se você fizer essa médiazinha. Beleza? Então, quem é a concentração inicial do A2? Se você olhar na minha tabela lá em cima, é 4 mols por litro. Vou botar aqui. Opa. 4 mols por litro. Quem é a concentração final do A2 no equilíbrio? A gente acabou de ver aqui que foi quanto? 2,5. Quem é a variação do tempo desde o início até entrar em equilíbrio? 37,5 minutos. Vamos usar essas três informações aqui, ó, para calcular. Velocidade média do A2 vai ser quem? Vai ser concentração final, 2,5, menos a inicial, que é 4, dividido pelo tempo, que foi quanto? 37,5. Se eu fizer essa conta aqui, a velocidade média do A2 vai ser de quanto? Menos
0,04 mols por litro vezes minuto. Que é exatamente o que está sendo dito ali na letra D de dado. Então, acredito eu que a resposta vai ser qual? Vai ser a letra E. Como é que a gente calcularia do A3, galera? Quem me diz aí? Você pode fazer a mesma coisa, que vai dar um trabalhozinho, tá certo? Ou você pode lembrar do seguinte, ó. Como é a reação? Não é 2 de A3 dando 3 de A2. Aí você lembra daquela relação que a gente aprendeu lá em cinética. Qual? Que a velocidade média de A3 dividido pelo coeficiente é igual à velocidade média de A2 dividido pelo coeficiente. Ou seja, a velocidade média do A3 sobre 2 é igual a do A2, que é 0,04, dividido por 3. Ou seja, a velocidade média de quem? Do A3 vai dar 0,0, acho que 2,66666, né? Isso, 2,67, vou botar aqui. Mol por litro vezes minuto. Então, realmente, a resposta errada é a letra E. Você poderia fazer igualzinho, tá, galera? Esse A2, pega o inicial, pega o final, faz a diferença e divide pelo tempo. Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Até porque os números não são tão bonitos. O ideal, assim, para a gente fazer mais rápido, é você pensar dessa forma aí, com essa relação. Beleza? Tranquilo, Gerson? Ô, Rafa, Fala. eu entendi. Nessa 10ª questão, eu fiquei com uma dúvida. Diga. Vê, esse 2NH3 vai ser produto, né? Não, 2NH3, ele é o reagente. Então, independente da... Tipo, é porque como... Eu confundi, então. Porque eu ia pedir para tu fazer essa terceira. Eu sempre uso quando tá assim junto, como se eles fossem produto, independente do lado onde eles estão, entendeu? Então, vamos lá. Quando a questão já deu aqui para a gente a reação do jeito que está, beleza? A gente vai usar a reação do jeito que está. Até porque aí tu tá falando de Não, uma... mas tipo, para quando colocar na fórmula, porque não é produto sobre reagente, Eu tô entendendo. entendeu? Aí eu coloquei... E aí ele fala da síntese da amônia, né? Então, no caso, seria a reação inversa que ele está tratando na questão quando colocar os dados. Vamos ver, deixa eu ler aqui com vocês. A indústria de fertilizantes químicos, para a obtenção de composto nitrogenato, utiliza a amônia que pode ser sintetizada pela hidrogenação do nitrogênio, segundo a... confesso que essa questão tá meio não muito legal, né? Por quê? Porque ele está falando de síntese, sabe? E está pedindo e está dando essa equação, certo? Só que quando ele te dá essa equação e te dá uma constante, a constante de equilíbrio corresponde a essa equação daqui, certo, galera? Tranquilo? Então, essa equação, do jeito que está escrito aí, tem essa constante de equilíbrio. Ou seja, essa equação daqui, ó, 2NH3 gasoso dividido por, dando o quê? N2 gasoso mais 3 de H2 tem essa constante de equilíbrio. 0,00167. Certo? Só que quando ele fala o seguinte, no procedimento de síntese, aí de fato, realmente, quando ele fala síntese, é a formação da substância. Então, para você resolver a questão está falando o seguinte, você tem aqui um sistema, certo? Que tem dentro o quê? N2 e H2, certo? Vou dar uma aumentada aqui. Que tem N2 e tem o quê? H2. Em que concentrações? Ó, em equilíbrio, as concentrações de N2 e H2 são respectivamente
2 mol 2 por mol litro. E aqui e quanto? 3 mol por litro. Só que ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que isso aqui é numa condição em quê? Em equilíbrio. Então, se já está em equilíbrio, tem que ter o meu produto aqui formado. E exatamente eu não sei quanto é que é a concentração, não é isso? Isso. Só que, galera, nesse caso, como a reação ela é reta, tanto faz tu usar uma como usar outra. Se você fosse fazer uma tabelinha, aí realmente a melhor pedida era utilizar essa equação daqui. Certo? Só que tem um detalhe. Quem vai ser a constante de equilíbrio dessa reação daqui? O inverso. Quando eu peguei a equação de cima e inverti, não foi, Jefferson? Então vai ser exatamente o que o Babi falou. Se eu inverter a equação, essa constante de equilíbrio Sim, tem que ser o quê? entendi. O inverso. Ah, entendi. Eu acho que só foi essa questão Eu acho que isso da vai dar constante ser o inverso que eu não entendi direito. exatamente. Eu acho que isso aqui vai dar um valor até bonitinho. Isso. Mas a concentração vai ser qual, Rafa, de NH3? Porque eu fiz da síntese e fiz da normal e não encontrei a concentração. Aí vamos lá. Essa constante, beleza? Aí você vai fazer. Uhum. Quem é a expressão dessa constante? Vai ser a concentração de quem? De amônia ao quadrado, dividido por quem? Concentração de N2. Ô, Rafa, então quer dizer que quando a constante fica o inverso, fica reagente sobre o produto agora, é? Não, veja, é o seguinte. Essa daqui, esse K, é a constante dessa reação daqui, certo? Certo, foi porque eu tinha te perguntado se 2 NH3, se era produto. Tu falou que não, acho que tu entendeu errado minha pergunta. Pode ter sido. Faça de novo, então. Ah, então Então, é eu porque, na entendi verdade, agora. aqui, Jefferson, é o seguinte. Eu tenho duas reações que, na verdade, no final das contas, vai dar a mesma coisa, né? Só que você está escrevendo a reação de maneira diferente. Você está escrevendo NH3 dando N2 e H2 com essa constante, ou você está reescrevendo a equação inversa, que é o N2 mais o 3H2 dando isso com essa constante diferente, certo? Independente do caso de como você escrever, como é que vai ser a constante de equilíbrio? Produto sobre reagente, certo? Se eu quiser escrever essa daqui de cima, esse K, como é que vai ser essa expressão? Como essa constante se refere à equação aí de cima, é NH2 vezes H2 ao cubo, dividido por quanto? Dividido por NH3. E como é que é essa constante aqui de baixo? A constante de baixo que eu escrevi, essa K', corresponde à equação de baixo. E na equação de baixo, quem é produto é a amônia, quem é reagente é o NH2 e o NH3. Certo? Então você tem que olhar para a equação que corresponde àquela constante. Aí, se eu pegar essa de baixo e substituir os valores, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a concentração de amônia, né? Vou botar aqui a constante, né? 0,0167 igual a quem? A concentração de amônia ao quadrado, dividido por quem? Quem é o N2? Vai ser 2, certo? É 2 mesmo? 2 vezes quem é a concentração de H2? 3 3, né? ao quadrado. Quadrado. Ou seja, a concentração de N ao cubo, no caso, né? Eu escrevi errado aqui. Isso ao cubo. A concentração de NH3
Aqui, vai ser 2 vezes 27 dividido por aqui. Vai dar um valor absurdo. Vai dar quanto? Se eu fizer, ver que absurdo vai dar. Vai dar 2 vezes 27 dividido por raiz disso. Ó, tá dando, sabe quanto? 180. Ou seja, do jeito que está escrito aqui, né, qual é a conclusão que a gente tira? Do jeito que está escrito aqui, isso aqui está errado. Certo? Então, essa constante aqui, ela não corresponde a esse valor aqui. Só que, infelizmente, do jeito que está escrito aqui, não dá para a gente tirar. Eu tenho que ler desse jeito, tá claro que está escrito. Então, essa questão aí, ela está com o gabarito totalmente errado. Acredito eu acho que alguém deve ter feito. Eu fiz. Você fez o seguinte, você considerou que essa constante... Não, mas eu não achei o valor da constante, não. Sempre dava um valor errado e não tinha nada no gabarito. Bom, exatamente. Do jeito que está escrito aqui... O meu também, tava dando isso. Aí por isso que eu não tinha entendido a questão. Do jeito que está escrito aí, realmente é esse valor aí. Eu acho que... Eu acho, não tenho certeza. Só um minuto. E o que é que era para ser, né? Era para ser o seguinte. O que era para ser era, em vez de aparecer essa equação daqui, era para ter a equação direta, né? N2 mais 3 de H2 dando o 2 de NH3. E aí sim, essa equação daqui que tem esse valor de constante. Então, se puderem fazer essa alteração daí, aí sim, aí quando você fizer essa conta, vai dar certinho a letra A. Porque aí, no caso, o que é que a gente teria? Galera, eu tô tentando... Rafa, Oi. eu pesquisei essa questão na internet, porque Certo. eu não estava encontrando. E eu usei do jeito que você reescreveu, agora aí em cima, com essa constante. E eu também não encontrava. Tá, Ou vamos eu estava agora. fazendo os cálculos errados, ou estava dando alguma coisa errada. Porque até em notação científica, para facilitar, eu coloquei. Vamos fazer a conta então agora, ó. Eu vou alterar Mas aqui. eu acho que vai dar mesmo, porque ao invés de você dividir pela constante, você vai Você multiplicar. multiplicar. Aí, Você vai multiplicar 54 por essa constante. Exatamente. Não deu, não? Não Vou fazer aqui então, ó. meu Deus, 0,09. Dá Foi isso 0,09. eu que não estou multiplicando direito. Deve ter sido. Vamos fazer aqui comigo então. Então, eu reescrevi a questão, dei uma ajeitada aqui para dar certo. Então, galera, se tivesse escrito assim, certo? Como é que seria a expressão da constante? Produto sobre reagente, beleza? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir, ó. 0,00167 igual a quem? Concentração de NH3 ao quadrado dividido por concentração de N2 vai dar 2, de 3 de H2 vai dar 3. Ou seja, vai ficar 0,00167 igual a concentração de NH3 quadrado dividido por 2 vezes 27. Aí quando você fizer essa conta, ó, concentração de NH3 quadrado vai ficar aproximadamente 0,09. Aí quando eu tirar a raiz, NH3 vai ficar 0,3 mols por litro. Aí sim vai ter resposta que é a letra A. Mas só reforçando, né, do jeito que está escrito aí, dá a entender o contrário. Beleza, Jéssica? Conseguisse? Disse agora o teu erro? Jefferson, beleza? Eu entendi. Era só essa questão mesmo que eu não tava conseguindo entender. Não, é Acho que foi realmente, do porque jeito que está aí, você... tava louca. Beleza? Embora o texto tenha falado, mas o que está escrito lá, beleza, está escrito. Não dá para... Se ele botou uma equação e botou uma constante depois, você não vai adivinhar que é da equação inversa.
tem que ser daquilo que a gente mandou. Tá? Beleza? Ó, vou fazer a 11 aqui com vocês. Vê, aqui questãozinha de lei de hash total. Ele quer saber qual é o valor da constante 3. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, vou reescrever a equação 3, desculpa. Beleza? Vai ficar 2AB3, vou botar assim, K3. E eu tenho aqui duas etapas. A primeira, AB3 mais B2, dando o quê? Dando AB5. E aqui, ó, 2A mais 5B2. Oh, desculpa, foi mal. AB3 mais B2, dando E5. Peraí, eu tô fazendo tudo trocado, galera. Peraí, foi mal. Eu vou escrever aqui. 5. Beleza. AB3 mais B2. Troquei aqui, ó. Foi mal. A equação 1, que vai ser essa daqui, é 2A mais 3B2, dando 2AB3. Beleza. E aqui K1. E a equação 2 vai ser quem? AB3 mais B2, dando AB5. K3, K2. Agora o que eu vou fazer? Vou olhar para a equação lá de cima e procurar o que a gente chamou de substâncias boas, né? Por exemplo, o A é uma substância boa, que só aparece na primeira etapa. O B não é legal, porque aparece aqui, ó, tanto na primeira como na segunda. Mas o AB5 é massa, porque ele só aparece aqui na terceira. Comparando a final, a equação global lá que eu quero com cada etapa, eu percebo que nessa primeira eu deixo do jeito que está. Na segunda, ó, o AB5 já está do lado que eu quero, mas está com coeficiente 1. Então, eu vou multiplicar por 2. Só para você ter ideia, galera, se eu reescrever aqui, ó, como é que fica? 2A mais 3B2, dando 2AB3. Tá 1. Já a equação 2 vai ficar como 2AB3 mais 2B2, dando o quê? Dando 2AB5. Galera, se eu peguei a equação e multipliquei por 2, o que acontece com a constante? Fica elevado ao quadrado. Quando eu somar aqui, ó, perceba que eu vou cortar AB3 com AB3, o que é que vai sobrar? 2A mais 5B2, dando o quê? Dando 2AB5, que é exatamente o K3. Mas, galera, se eu somo duas equações, o que é que eu faço com as constantes? Multiplico ela. Show de bola. K1 vezes K2 ao quadrado. Resposta, letra C de casa. Beleza? A 12 é a mesma coisa. Igualzinha, sem tirar nem pôr. Certo? Interessante que ela caiu do Enem. Foi na prova do Enem. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é que agora tem números. Agora, antes era só letra. Certo? E para finalizar, galera, eu vou fazer a questão número 3, essa primeira parte. Né? Essa questão número 3 é parecida com aquela, acho que foi a 10 que a gente fez lá em cima. Ele te deu os gráficos e vai pedir para tu falar um pouco sobre o equilíbrio, certo? Então, diz assim, ó,
O gráfico a seguir apresenta várias variações das concentrações de A, B e C durante o intervalo de 10 minutos. Ele quer saber, analisando esse gráfico, qual é a equação química que está sendo descrita. Galera, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que descobrir quem é reagente e quem é produto. Beleza? Quem é reagente? Reagente é a espécie química cuja concentração diminui ao longo do tempo. Então, o C, ele é reagente e o B também. O único que está aumentando sua concentração ao longo do tempo, quem é? É o A. Então, o A, ele é produto. Então, de cara, quem é minha equação aqui sem balancear? É B mais C, dando o quê? Opa. Dando A. Certo? Então, como é que eu descubro quais são os coeficientes estequiométricos? Certo? Se eu quiser, eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar, dizer que o coeficiente aqui é um Bzinho, aqui é um Czinho e aqui é um Azinho. E aí é só você lembrar o seguinte, galera, que a variação da quantidade de A, de B e de C, ou a variação da concentração, ou a variação do número de mols, a variação de B, a variação de C e a variação de A, eles são diretamente proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Beleza? E aí, quando você olha no gráfico, certo? Quem vai ser a variação de B desde o início até o equilíbrio? Ó, o B começa com 0,8 e termina com 0,2. Então, quem foi a variação, galera? 0,6. Quem é a variação do C? O C começa com 0,8 e termina com 0,6. Ou seja, vou até colocar aqui. Vai ser 0,8 menos 0,2 e dá 0,6 mol por litro. Aqui vai ser 0,8 menos 0,6, ou seja, vai ser 0,2 mols por litro. E quem é a variação de A? O A começa do zero e para no 0,4, ou seja, vai ser 0,4 menos 0, ou seja, 0,4. Beleza? E aí, se eu quiser, galera, o que eu posso fazer? Acho que aqui já dá para tirar, né? Vê, vou substituir aqui na equação de cima. Vai ficar 0,6 dividido por B é igual a 0,2 dividido por A, que é igual a quanto? A 0,4. Desculpa, Eu acho que é 0,2 dividido por C. Por C, exatamente. Obrigado, Jéssica. Ó, eu posso simplificar isso aqui, ó. Vou dar uma simplificadazinha. Dividir por todo mundo por 0,2. Aí ficou 3 sobre B é igual a 1 sobre C é igual a 2 sobre A. Quem é que vai ser A, B e C, galera? Que pode satisfazer isso aí? Então, o A, o B vai ser 3, o C vai ser 1 e o A vai ser quanto? 2. Com isso eu descobri quem são os coeficientes estequiométricos. Ou seja, quem é a minha equação? Vou botar aqui vermelho. Vai ser 3B mais C dando 2A. E vai estar exatamente na letra D de dado. Certo? Eu fiz assim de uma forma um pouco mais formal, né? Bota nas equações, bota nos coeficientes. Mas se você quiser, você pode olhar, meter o olho aí, ver, bom, o A, o B, ele é consumido 3 vezes mais rápido que o C. Então, o coeficiente do C é 3 vezes do A. Com isso aí você já matava a questão.
Desculpa, 3 vezes do C. Com isso daí você já matava a questão. Porque o único que tem 3B dando mais C é exatamente a letra derivada. Né? Mas eu deixei um pouco mais formal para caso você quisesse, né, ter essa visualização. Beleza, galera? Nessa questão, eu olhei quantas coluninhas cada um desceu ou subiu, entendeu? Aí eu fiquei calada, disse, vai que tá errado, né? Não, como o gráfico ele tá em proporção, né? Se você olhar direitinho, o C diminui uma coluna e o B diminui 3. Ou seja, Uhum. a quantidade de B que foi consumida foi 3 vezes maior que a de C. Tá perfeito. Não tem problema nenhum. Você tem uma percepção mais visual, né? Tem sem estresse. Tranquilo? Também é uma forma de fazer. Não tem problema não. Beleza, turma? Vê, vou passar agora para a segunda parte aqui da gente, que é do deslocamento de equilíbrio. Tá certo? A primeira questão que eu queria fazer é a questão de número... Cadê? Número 4. Certo? Essa daqui. Beleza? Essas questões de deslocamento de equilíbrio são praticamente iguais, certo? Basicamente, você tem que lembrar lá dos meus fatores, né, que vão deslocar equilíbrio e aplicar aqui nas questões, tá certo? Esquerda e direita, vamos lá. Para a reação, vou até reescrever ela aqui, ó. 2NH3, certo? Em equilíbrio com N2 gasoso mais 3 de H2, cujo ΔH aqui é quanto? Menos 22 calorias. Ou seja, o ΔH ele é negativo. Ele quer saber a alternativa que não pode ser usada para aumentar o rendimento do produto. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer de maneira que a reação ela não se desloque para a direita? Beleza? Não se desloque para a direita. Tá certo? A alternativa que não poderia ser tomada. Aí aqui tá. Aí tá trocado de novo, né? É. Porque pra mim tá a Vamos maioria fazer tudo do pra jeito que esquerda. dá. Vamos fazer do jeito que dá, beleza, Gabi? A gente vê. Eu acho que vai dar algum erro. Vocês estão me ouvindo, cara? Sim. Beleza? Sumiu aqui a galera do participante. Não. Falou como foi. Mas não dá certo desse jeito da equação. É, eu tô visualizando aqui. Tive uma pergunta aqui de Esther. Foi mal, Foi a única que eu não fiz. eu não vi. Mas eu já entendi, Rafa. Obrigada. É esse mesmo? O 37,5 eu lembro da questão. É porque era um ponto que era entre o 30 e o 45. Isso, Aí eu certo. fiz a média para calcular quase o tempo ali da metade. Foi mal. Ah, não, não. Se eu não falar, galera, gritem, falem, qualquer coisa, sabe? Porque é chato, não sei o que, às vezes eu me esqueço aqui. Beleza? Tudo bom. Aí vamos lá. Eu já tô vendo aqui que vai dar bronca essa questão. Porque logo na letra A, o que a gente tem? Se eu aumentar a quantidade de H2, lembra, quando eu aumento de um lado, desloca para onde? Do outro. Então, se eu aumentar H2, já vai deslocar para o lado esquerdo. Então, não vai aumentar a quantidade de produto. Então, querendo ou não, estaria certo. Certo? Se eu aumento a pressão, galera, ó, aumentar a pressão é diminuir o O volume. Rafa, Maria, que foi isso? Rafa, Oi? o lado dos reagentes é o lado esquerdo, né? É sempre o esquerdo. Certo. Certo? Foi mal, galera. Parece um negócio aí. Sempre o esquerdo. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Quando eu diminuir o volume, vai deslocar para onde, galera? Quem lembra? O volume, ele mexe com a quantidade de gases. Ele vai deslocar para onde tem menos gás. Onde é que tem menos gás? Do lado do reagente ou do lado do produto? Do lado reagente, ó, tem 2 Reagente. molos de gases. Aqui tem 4. Então, se eu diminuir a pressão, de volta para a esquerda. Então, segundo o meu texto, também estaria certo. Se eu aumentar a concentração de N2,
Certo? Se eu aumentar a concentração de N2, cadê? Vai acontecer a mesma coisa da letra A. Vai deslocar para a esquerda. Então também estaria Ô, certo. Rafa, essa questão, eu acho que a equação tá errada. Eu também tô achando. Porque o gabarito é letra C. Vamos ver. Aumentei aqui, desloquei para o reagente. Também poderia. Se eu aumentar a temperatura, galera, quando eu aumento a temperatura, eu desloco no sentido que é endotérmico. Aí eu sempre boto aqui, ó. E para a direita é exo, para a esquerda é endo. Então, se eu aumento a temperatura, também vai deslocar para a esquerda. Tá certo? Então, eu vou ter o quê? Certo também. E a letra S, se eu diminuir essa concentração, vai deslocar para a esquerda. Então, também estaria certo. Então, estaria tudo isso. Foi isso que vocês acharam de errado, galera? Foi, eu fui fazer essa questão Vamos fazer o e seguinte. não tava conseguindo chegar, tava dando tudo pra mim certo. Vamos fazer Aí eu deixei. Eu mandei essa questão até para a Bruna. Aí, Bruna, não, então vamos inverter a equação. Aí, mas eu fiquei pensando, né? Se eles mandam a equação desse jeito, eu não tenho que inverter, não é, Rafa? Perfeito. Tá perfeito. Se ele botou lá, é do jeito que tá. Mas, assim, vendo que tá errado, vamos consertar agora. Aí, realmente, vamos inverter a equação? É que apareceu uma vez trocado, né? Ou será que fui eu que troquei? Não percebi, não sei. Vamos botar assim agora. 2 de NH3 e o ΔH vai continuar sendo isso. Mas tem outra nessa ficha que tá do mesmo jeito. Ou será que fui eu que errei? Vamos ver. Vamos lá agora. Vamos lá. Se eu aumentar H2, desloca para o produto. Eu não quero que desloque para o produto. Então, isso aqui está errado. Hoje está melhorando, né? Se eu aumentar a pressão, vai deslocar para onde tem menos gás. Onde é que tem menos gás? No produto. Opa, também está errado. Se eu aumentar a concentração de N2, vai deslocar para o produto. Eu não quero que desloque o produto. Também está errado. Agora, se eu aumento a temperatura, galera, lembra, ó, se para a direita é exo, para a esquerda é o quê? É endo. Então, se eu aumento a temperatura, vai deslocar no sentido que é endotérmico. Então, vai deslocar para a esquerda. Então, esse caso aqui não desloca para o produto. Então, deve ser a minha resposta. Se eu diminuo aqui a concentração de NH3, vai deslocar para o lado do produto, que é o que eu não quero. Então, realmente, acho que se eu trocar a equação, beleza, galera? Eu vou ter como resposta a letra D de dado. Então o gabarito tá errado, né? Letra C lá, né? É. Não, letra D. Perfeito, letra D, letra D. Então, galera, troca essa equação, que aí vai ter resposta assim. Eu tô na dúvida se foi eu que na hora de digitar eu acabei digitando errado. Confesso que eu não tô lembrado. Mas, isso aí, tá, galera? Beleza? Rafa, faz a 5, por Vou para favor. ela agora. Vou para ela agora. Essa questão é bem legal, ó. Essa é a típica questão de deslocamento de equilíbrio do Enem. Sempre cai assim. Dá um problema ambiental, um problema aí associado ao meio ambiente, que tem um equilíbrio químico envolvido e pede para tu ou dizer porque está acontecendo o problema, ou dizer como é que eu resolvo o problema, alguma coisa do tipo. Nesse caso aí, ou ele fala de um fenômeno da natureza, pode ser também, geralmente está associado a problemas ambientais. Mas assim, ó, a formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio é encontrado em depósitos de terrenos na forma de pedra calcária. Quando o volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério se dissolve, formando Ca2+ e o bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desse vinho chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação do CO2 e a deposição do carbonato, de acordo com a equação abaixo. Considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, que é esse equilíbrio aqui, galera,
Certo? Quando é que a formação de carbonato será favorecida? Galera, ele vai te dar as 5 condições para que a formação do sólido seja favorecida. Como é que esse sólido vai ter sua formação favorecida? Vai ter essa formação favorecida quando esse equilíbrio se deslocar para a direita. Então, ele está aqui, tá vendo? Então, em outras palavras, a questão está perguntando: em qual dessas 5 situações o equilíbrio se desloca lá para a direita? Beleza, Jéssica? Essa é a pergunta da questão, resumindo. Não, eu entendi isso daí. Então, não é uma direta. Aí, vamos lá. Diminuição da concentração de íons OH- do meio. Se eu diminuir a concentração de OH-, certo? Na verdade, eu estou deixando o meio ele mais ácido, certo? Diminuir o íon mais OH- é deixar o meio mais ácido. Beleza? Só que tem um detalhe. O carbonato de cálcio sólido, ele vai ser consumido na presença de ácidos. Né? Ele vai ser consumido. Ele vai formar o Ca2+. Vou botar aqui embaixo que essa reação é importante. Ó. Carbonato de cálcio, galera, eu acho que é a substância química que mais apareceu nas provas do Enem. Uma informação muito interessante sobre ele é que ele tem a capacidade de neutralizar ácidos. Ou seja, ele consome os ácidos. Beleza? Então, vê? H2O mais CO2. Então, ele é muito utilizado no processo de controle de acidez de solo, de rio, de mar, de qualquer coisa. Aquele famoso processo de calagem que a gente faz no solo, certo? Diz, Babi, quer perguntar? Não, Rafa, desculpa. Não, tranquilo, porque estava aberto o áudio, só fiquei na dúvida. Aí vê, eu quero aumentar a formação de carbonato. Eu posso deixar um meio mais ácido, onde o carbonato vai ser dissolvido? Sim ou não? Não. De jeito nenhum, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar, se eu quero aumentar essa quantidade. Beleza? Veja só, nessa questão aqui, você pode pensar o seguinte, né? Ah, não, se eu botar carbonato, se eu botar um meio ácido, essa concentração diminui. Só que lembra que o carbonato aqui ele é sólido, tá certo, galera? E sólidos e líquidos, eles não alteram o equilíbrio, tá bom? Sólidos e líquidos, eles não alteram o equilíbrio. Pode aumentar carbonato, diminuir, fazer o que quiser, ele não desloca o equilíbrio. Eu posso aumentar a pressão do ar no interior da caverna. Se eu aumentar a pressão, diminuir o volume, a minha reação vai deslocar para onde tem menos gás. Nesse caso daí, galera, onde é que tem menos gás? Do lado do reagente ou do lado do produto? Dos reagentes. Então, do lado do reagente é onde tem menos gases. Então, se eu diminuir a pressão, vai deslocar para a esquerda. Eu quero deslocar para a direita. Está errado. Se eu diminuir essa concentração daqui, ó, se eu diminuir reagente, vai deslocar no sentido dos reagentes. Então, também, deixa eu botar aqui, não é legal. Agora, se eu aumento a temperatura, ao aumento da temperatura, desloca em que sentido, galera? Desloca no sentido da reação endotérmica. Que nesse caso daqui, a reação endotérmica é a reação o quê? Direta. Então, se eu aumento a temperatura para essa reação aí, vai ser deslocado no sentido direto. Se desloca no sentido direto, vai favorecer a formação do carbonato de cálcio. Então, essa daqui vai ser a minha resposta. Professor, em relação à letra C, por ele ser aquoso, a gente já podia descartar ou não? Não, aí pelo fato de ser aquoso, Bruna, é que ele pode sim alterar o equilíbrio. Entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Nesse tipo de questão, você tem que se ligar no seguinte: você tem que se ligar se você estiver alterando na quantidade do sólido ou do líquido. Por exemplo, se eu aumentar a quantidade de carbonato aí, a reação vai se deslocar? Vai não, porque o carbonato está em que estado físico? Sólido. Então,
A alteração de sólidos e líquidos não desloca a reação, não desloca o equilíbrio. Tá certo? Beleza? Tá. Tranquilo, Rafa, agora eu lembrei onde eu tive dúvida. Foi no sentido da reação ser endotérmica ou exotérmica. Porque quando a gente vai fazer, tu explicando, a exotérmica sempre era para a direita e a endotérmica sempre para a esquerda. Tá falando na aula, foi? Foi. Aí Na quando já aula, está escrita a entalpia, quando a entalpia tá assim, o que é que eu faço? não, veja, cada reação tem um ΔH diferente. Na aula, por alguma coincidência, mas eu lembro até que eu reforcei, as reações que eu estava utilizando, para a direita era essa. Por coincidência, porque eu quis botar lá. Né? Uhum. Mas você tem que pegar a equação e, quando ela está escrita desse jeito, certo? É. Do jeito que ela está escrita, o ΔH vai ser esse aqui. Ou seja, no sentido direto, o ΔH tem esse valor aqui. Ou seja, para essa equação, o ΔH no sentido direto é positivo. Beleza? Uhum. Para outra equação, poderia ser negativo. Não sei. Mas para essa, é positivo. Certo? Uhum. Então é só lembrar de termoquímica. Lá em termoquímica não tinha reação que era ainda, não tinha reação que era ESO. Aqui é a mesma coisa. Vai ter reação que é endo, que é ESO. Que você, obviamente... Não, então no caso a gente não precisa adotar um referencial para essa, não é porque ele já está dizendo que é para Isso, do jeito... esquerda, Ó, quando tiver para escrito assim, direita. uma reação seguida do ΔH, no sentido que você está lendo, o ΔH é aquele. Tá? Ah, entendi. Aí, no Isso que eu queria sentido saber. contrário, o ΔH tem um sinal trocado. Era isso que eu queria saber. É. Do jeito que está escrito, o ΔH é aquele. Naquele sentido que você lê. Tá bom? Beleza? Questão 6. Questão 6 Beleza. é legal. Vê. Peraí. Considerando os dados termodinâmicos abaixo na tabela a seguir. Primeira coisa, galera. Esse CO2 aqui no começo, na verdade é só CO, tá, galera? Senão ia dar completamente errado. Então eu vou até reescrever aqui, ó. CO gasoso mais NO2 dando o quê? Dando CO2 mais NO. Certo? Já está toda balanceadazinha, bonitinho, certo? Aí vamos lá. Com base nos dados acima, considere as seguintes afirmações sobre o deslocamento de equilíbrio. 1. O aumento da temperatura desloca a reação no sentido dos produtos, verdadeiro ou falso? Como é que eu sei, galera, para onde a temperatura vai deslocar o equilíbrio? Tu me diz. Eu tenho que saber quem é o ΔH, né? Nessa questão é legal que já não deu ΔH. Ele pediu para tu calcular. Como é que tu vai calcular, galera? Se tu... vamos, revisão, ó. Termoquímica. Se eu tenho os entalpias de formação, como é que eu faço para calcular o ΔH? Eu calculei, dá o ΔH negativo. Dá produto, né? Menos reagente, concorda? Menos reagente. Vou botar aqui, então vai ser quem? Vai ser ΔH de formação do CO2 mais o ΔH de formação de quem? Do NO menos ΔH de formação do CO mais o ΔH de formação do NO2. Ou seja, esse ΔH aqui vai ser quanto? Vai ser Menos né? 393,5 menos 393,5 mais 90,3. 90,3. Menos Menos 110,5. 10,5 mais. 33,2. Para a gente ganhar um tempinho, quanto é que deu isso aí? Menos 259,5.
Nesse caso, galera, você nem precisaria olhar para o número. É só você se ligar que essa reação ela é exotérmica no sentido direto e ela é o quê? Endotérmica no sentido inverso. Então, bora lá. Se eu aumento a temperatura, eu desloco no sentido que é endo. E no sentido endo é exatamente para os reagentes, certo? Ó, reagente. E lá na alternativa está dizendo que vai deslocar para os produtos. Então está errado. Certo? O aumento da pressão desloca no sentido dos produtos. Galera, tem algum lado que tem mais gás do que outro? Tem não, a quantidade é a mesma. Quando a quantidade de gás for a mesma, o equilíbrio não vai deslocar para canto nenhum. E se eu adicionar a adição de CO2 desloca a reação em que sentido? Desloca no sentido dos reagentes. Então, olha aqui para a equação. Se eu aumento a concentração de quem? De CO2, a equação desloca no sentido dos reagentes. Então, tá corretíssima. Só vai ser a letra C. Sólido e gás não desloca aumento da pressão no sentido dos produtos. Como? Como? Não, esse segundo item, porque eu não entendi ele. É porque, vê, para deslocar, quando a pressão só desloca um equilíbrio se você tiver, Jéssica, uma diferença de mol de gases do lado reagente e do produto. Se você olhar direitinho, aqui do lado dos reagentes tem 2 mol de gases e dos produtos também Eu tem 2. entendi. É porque então, são todos os coeficientes estequiométricos são Exatamente. iguais. Quando a soma de todos os coeficientes estequiométricos de gases é igual dos dois lados, a reação não vai ser deslocada por uma alteração de pressão. Beleza? Não, eu entendi. Massa. Show de bola. Galera, daqui eu vou pular para a questão número 9. Alguém tem alguma outra dúvida? A7. Certo? Vou voltar um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu botar aqui a equação de novo para poder rabiscar melhor. 2NO2 gasoso vai dar o quê? Vai dar N2O4. Do jeito que está escrito aqui, esse ΔH qual é? Esse menor aqui tem nada a ver, né? A equação é igual, né? Esse ΔH ele é igual a menos 58 kJ. Então, indo é ESO, certo? Mais uma vez, do jeito que está aqui, mas já estou vendo que está, eu acho que está trocado. Qual é a dúvida, Jéssica? Foi porque o gabarito marca a letra A. Ele diz que a diminuição da temperatura deslocará o equilíbrio para a direita, sendo que desloca para a esquerda, no sentido dos reagentes. Porque a temperatura não desloca para onde tiver maior quantidade de mols? Não, vamos lá. Vamos lá. Letra A. Diz assim, a diminuição da temperatura desloca para a direita. Quando eu diminuo a temperatura, eu desloco para o sentido que libera energia, para o sentido ESO. Certo? Então, a variação da temperatura, você vai olhar se a reação é endotérmica ou se ela é exotérmica. Toda vez que eu aumento a temperatura, o equilíbrio desloca no sentido endo. E toda vez que eu diminuo a temperatura, desloca no sentido ESO. Qual é o sentido ESO? Esquerda ou direita? Direita. Direita. Então, se eu diminuir a temperatura, vai deslocar para onde? Para a direita. Que é exatamente o que está sendo dito aqui. Certo? Eu acho que essa tá invertida também. Eu também estou achando. Eu acho que Foi isso que eu também fiquei assim. na hora do que eu copio e colo, às vezes esses sinais aqui, eles dão uma trocada fenomenal. Se você reparar direitinho, tá meio estranho aqui, tá certo? Mas pelo que eu sei dessa equação daqui, como uma reação, uma equação de... Não, E quando, não, e não, quando, não, galera, vai ser negativo mesmo.
E Quase quando que- é que desloca para o maior número de mols? Não, veja, não tem essa condição de deslocar para o maior número de mols. Não. Quando você mexe com a pressão, aí você desloca dependendo da quantidade de mol de gases. Tá certo? Mas com o É, maior número de mol não tem não essa condição. é o maior número de mols gasosos, no Aí você caso. vai Ó. ter que mexer com a Diminui pressão. a pressão, desloca o equilíbrio no sentido do maior número de mols gasosos. Exatamente. E se eu aumento a pressão, desloca no sentido da menor. Beleza? Vamos fazer do jeito que tá aqui, galera. Vamos lá, Bruno. Então, a Eu primeira a ainda gente não já viu entendi. que era falso, né? Vê só. Não, desculpa, a primeira era verdadeira, né? Vê só. Se eu adicionar N2O4, desloca para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Aumentei N2O4 e desloca para a esquerda. Ele está dizendo aqui que desloca para a direita, tá errado. Eu já achei minha resposta. Vamos ver o resto. Se eu não me engano, tem duas erradas quando é por essa equação. Então vamos lá. O aumento do Duas volume. certas, não, no caso. Duas incorretas que vai ser a resposta, no caso. O aumento do volume, que é a diminuição da pressão, desloca para a direita. Ó, se eu aumento o volume, eu desloco para onde tem mais gases. Então vai ser para onde? Para a esquerda. Então também estaria errado. Certo? Letra D. A adição de NO2 desloca para a esquerda? Não. Se eu adicionar NO2, vai deslocar para onde? Do lado direito, tá, galera? Então isso aqui tá errado também. A adição de NO2... Eita, tudo errado. Eu lasquei. O aumento da pressão total pela adição de N2 não deslocará o equilíbrio. Galera, isso é um detalhe legal. Se você colocar um gás inerte no meu sistema, que é o caso do N2, certo? Se você colocar um gás inerte, que é no caso do N2, o gás inerte ele não tem a capacidade de deslocar equilíbrio. Então, se você botar um gás ali que é argônio, criptônio, qualquer gás nobre, N2, qualquer coisa, tá certo? Ele não desloca equilíbrio. Então, essa aqui também tá certo. Então, do jeito que está aqui, eu teria o quê? Eu teria 3 afirmativas incorretas. Certo? É. Nossa, velho. Então, galera, vou deixar assim E mesmo. o gabarito marca a letra A, entendeu? Aí deu bom mesmo. É isso que eu fiquei confusa. Porque até então eu tava achando a letra A certa. Aí depois eu fui na letra A e ele pedia a incorreta. Aí eu não sabia mais de nada. Então, será que se... Nossa, a gente já está agora tentando descobrir o erro das questões. Será que se for assim... Professor, e mesmo se fosse invertida a equação, a letra E também estaria certa, né? Pois é. Só que ele quer incorreta, né? Ah, é verdade. Se for aqui... Mas eu acho que se tivesse invertida, era a letra A mesmo. Mas vê, se aqui for trocado, beleza? O que acontece? Essa questão de adicionar N2O2 para a direita para a esquerda, não mudaria muita coisa, não. A não ser que ela fosse escrita assim. Ô, Rafa, Oi. se ele não considerar essa questão do gás inerte, se ele estiver falando só assim da adição do aumento da pressão, no caso essa estaria errada porque iria deslocar, certo? Quando ele fala só Aí, aumentar a pressão, fala... isso, aí no caso, se ele estivesse pedindo a correta, se foi o erro na incorreta, na digitação da incorreta, aí daria certo assim, entendeu? Entendi, né? Aí também já tá. Eu entendi, Babi. Porque se tu mudar, de qualquer forma vai ficar Vamos fazer... duas. Entendi. Então vamos fazer o seguinte. Correto. Vamos virar uma questão de verdadeiro ou falso. Pronto. VOF. E aí ficou como? Ficou V, F, F, F e V. Pronto, ficou melhor. Beleza, galera? Enfim, o importante é que a gente
do jeito que está aqui, a gente achou que estava certo, que estava errado, todo mundo entendeu porque estava certo, estava errado. A gente for tentar consertar a questão, a gente vai demorar mais tempo. Beleza, então? Pode ser? Beleza, pode. Jéssica, Babi, Luna, tudo bom. Sim. Sigamos. Acontece. Beleza? Vamos para a questão 9. Vamos lá. Questão 9, ela fala daqui, tá botando um equilíbriozinho. Diz assim, ó, a dissolução do cloreto de cobalto em ácido clorídrico leva à formação do sistema em equilíbrio químico representado pela equação química reversível acima. A temperatura ambiente, a coexistência de íons cobalto hexaidratado de cor rosa com íons cobalto de cloreto de cor azul confere à solução a coloração violeta. Entretanto, considerando o princípio de Le Chatelier, quando o equilíbrio químico é perturbado por fatores como adição ou remoção de reagentes, variação de temperatura e de pressão, o equilíbrio desloca-se até que novo estado seja de equilíbrio seja estabelecido. Beleza. A partir da análise das informações da equação química, que representa o sistema equilíbrio, é correto concluir que... Então, deixa eu só reescrever aqui, galera. CO H2O 6,2+, mais 4 de cloreto, vai dar em equilíbrio o quê? Vai dar em equilíbrio o CO, Cl4, 2-, mais 6 H2O, líquido, e o ΔH dessa reação, ele é o quê? Maior que zero. Ou seja, a reação ela é o quê? Endotérmica. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Essa minha espécie química aqui, ela é rosa. E essa minha espécie química aqui, ela é o quê? Azul. Então, o bom dessa reação, galera, é o seguinte. Se eu deslocar o equilíbrio para a direita ou para a esquerda, pode ser que uma das cores prevaleça. Então, a solução pode ficar rosa, pode ficar azul, a depender para onde o equilíbrio foi deslocado. Primeiro, letra A. A reação química que ocorre no sentido direto, da esquerda para a direita, é exotérmica. Jéssica, do jeito que está escrito aí, essa reação direta é endo ou exo? Endo. É endo, né? Então morreu. Aí vem. A adição de íons cloreto aumenta a concentração desse cobalto hidratado. Ó, se eu aumentar cloreto, o equilíbrio vai deslocar para onde? Para a direita. E esse cara daqui ele vai ser consumido. Por quê? Porque a reação está deslocando para a direita. Então, se eu aumento o cloreto, na verdade, eu estou diminuindo a concentração desse íon daí, cobalto hexidratado. Então, essa aqui também está falsa, que está dizendo que aumenta. Letra C. A retirada de moléculas de água do sistema em equilíbrio, certo? Aumentam a intensidade da cor rosa. Se eu tirar, ó, pensa comigo. Se eu tirar a água, esquece que a água é líquida. O equilíbrio se deslocaria para onde? Para a esquerda ou para a direita? Ó, se eu tiro esse cara, o equilíbrio se desloca para onde? Para a esquerda. Se eu tiro. Diminui. Desloca para onde? Pra Para a direita, né? esquerda. Não, para a direita. Direita, esquerda. Veja, Jéssica, direita, esquerda. É, para a direita. Porque ele vai na intenção de formar, não é? Exatamente. Para a direita vai prevalecer a cor azul ou rosa? Azul. Azul. E ali está dizendo que a cor rosa vai ficar mais intensa. Então tá falso também. O aquecimento do sistema, ó, favorece a formação do íon que torna a solução azul. Galera, se eu aquecer, Jéssica, o aquecimento desloca o equilíbrio de que sentido? Endo ou exo? Endo. Endotérmico. E o endotérmico é o sentido o quê? Direto. Direto. Ou seja, se aumenta a temperatura, o equilíbrio desloca para a direita. Se desloca para a direita, aumenta a concentração do cobalto com cloreto. Ou seja, aumenta a concentração do íon que dá tom azul. Então, é exatamente essa minha
resposta. Certo? Certo. O aumento da pressão do sistema favorece a formação de íons. Galera, não tem nem gás aí, como é que a pressão vai deslocar o equilíbrio? Então tá errado. Beleza? Não teve gás, a pressão não vai influenciar em absolutamente nada. Ô, professor, nessa questão na equação, só uma curiosidade. Quando tiver esse azinho com 2 pontos em cima, quer dizer a mesma coisa que a seta é? É porque quando eu tiro a questão, ela vem lá do material. Aí o material que eu faço download, ele tem algum erro de diagramação. E em vez de vir essa setinha aqui dupla, dá uma desconfigurada e aparece esse A. Mas não, tipo, Ah, isso tá. é erro do programa. Pensei que poderia vir alguma. Não, é duas setas, indo e voltando. Isso aí é erro mesmo, é desconfiguração. Só que aí, como vem em formato de imagem, não consigo alterar. Certo? Aí ele tem um ratinho que dá para reescrever bonitinho, mas tem outra que é tão complicada que eu ainda deixo. Mas não existe não, você nunca vai ver em prova, certo? Tá, obrigada. De nada. Ô, Rafa, Ui. sempre que houver aumento da temperatura, a intenção deles vai ser tipo para formar produtos? Não. De novo. Quando eu mexo com a temperatura, eu tenho que analisar qual é o sentido endotérmico, no caso de aumentar a temperatura. Certo. Nesse caso, dessa reação, o sentido endotérmico é para a direita. Então, Certo. a diminuição da temperatura desloca para a direita. Mas outra questão, o sentido endotérmico pode ser para a esquerda. Aí deslocaria para a esquerda, entendeu? Entendi. Então, quando você mexe com temperatura, você tem que ver para onde é endo e para onde é exo. Que não é a mesma coisa para todas as reações. Para um lado é endo e para o outro lado é exo. Não sei. Tá certo. Tem que ver isso direitinho. Beleza? Na verdade, eu vou olhar a equação, como ela vai reagir, né, com o deslocamento, né? Isso, exatamente. Você vai olhar para onde ela vai. Ok. Aí a temperatura, ela vai influenciar o sentido da reação, endo ou exo. Certo? Galera, da 9 na minha listinha, eu tô pulando para 15. Tem alguma no meio do caminho? Ô, Rafa, faz a 11. 11, fácil. Vamos lá. Na verdade, é só uma dúvida, Diga. porque eu não entendi essa questão da letra C. Não é nem que eu não entendi a questão. Sobre esse negócio que eu te perguntei da temperatura. Gostei. Essa é bom pra gente revisar também. Do jeito que está escrito aqui, galera, a equação está escrita de um jeito diferente. Eu vou reescrever aqui embaixo, né? Ó, H2O gasoso mais carbono sólido. Aí ele aparece assim, mais 31,4 quilocalorias. Vai dar o quê? Vai dar CO gasoso mais H2. Como é que você lê isso, gente? Você lê o seguinte. A água reage com o carbono e absorve 31,4 quilocalorias para formar o quê? CO mais H2. Do jeito que eu acabei de falar, você deduz que essa reação é endo ou exo? Endo. É endotérmico, porque a energia está do lado dos reagentes, ou seja, a energia está sendo o quê? Consumida. Então, para essa reação acontecer, os reagentes consomem energia. Isso aqui é a mesma coisa de escrever assim, ó. H2 mais carbono, dando o quê? Dando CO mais H2. E o ΔH dessa reação, quanto é? Mais 31,4 quilocalorias. Então, para a direita agora é endo, para a esquerda é o quê? Exo. Então, se eu aumento a temperatura, o aumento da temperatura desloca a reação no sentido que é endotérmico. Se eu desloco no sentido endotérmico, para essa reação daí, o sentido endotérmico é qual? Direita. Produto. Então, vai estar certo. Desloca no produto. Professor, no caso, se 31,4 quilocalorias fossem no produto, ia ser exo? Se essa 31,4 estivesse do outro lado, aí a reação era exo.
Aí você leria assim, na energia está sendo formada, ou desculpa, no produto está sendo formada energia, ou seja, a energia está sendo liberada. Então seria exotérmico, exatamente. É uma forma diferente de escrever aquelas reações que a gente viu lá em termoquímica. Não é muito comum de aparecer, confesso, mas pode ser que apareça. É bom você ficar de olho, certo? Entendeu, Jefferson? Entendi, eu entendi, Rafa. Massa. Vamos embora. Então, para finalizar aqui a minha lista, eu tenho a questão do número 15. Beleza? Eita, de novo essa equação, meu irmão. Tô ficando puto já. Vamos Já lá. desisti dela. Vamos lá. Vamos na fé que tá certo. Bora. No mundo atual, são produzidos milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia, que é produzida industrialmente através da síntese Haber-Bosch. A gente já viu lá na aula. Que é descrita assim. Então, vou reescrever aqui para a gente analisar. 2 de NH3 gasoso, dando o quê? Dando N2 gasoso mais 3 de H2 gasoso. E essa reação aqui, ela é exotérmica, ou seja, para a direita é exo, para a esquerda é endo. Certo? Aí vamos lá. Considerando a reação na condição de equilíbrio do sistema, é correto afirmar que o rendimento da produção de amônia, vamos lá, rendimento da produção de amônia, tá certo? Quando é que o rendimento da produção de amônia aumenta? O rendimento aumenta quando mais amônia for formada no sistema. Para mais amônia ser formada no sistema, a reação tem que deslocar para a direita ou para a esquerda, galera? Para a esquerda. Para a esquerda. Tá certo? Então vamos lá. E para o rendimento diminuir, tem que deslocar para a direita. Letra A. Na fé que vai dar certo. Ele está dizendo que o rendimento da amônia diminui se eu remover NH3. Se eu remover NH3, vai deslocar para onde? Para a esquerda. Se desloca para a esquerda, vai formar mais amônia, então o rendimento ele tende ao quê? A aumentar. Então está errado. Certo? Se eu elevar a temperatura, Jefferson, quando eu elevo a temperatura, desloca no sentido que é o quê? Que é endotérmico. Não é isso? Desloca no sentido que é endotérmico. Qual é o sentido endotérmico aqui, galera? O sentido endotérmico vai ser para a esquerda. Então, do jeito que está aqui, se eu aumento a temperatura, desloca para a esquerda, então aumenta o rendimento. Beleza. Se eu aumento, o rendimento aumenta com o aumento da concentração de H2. Se eu aumentar a concentração de H2, vai deslocar para onde? Para a esquerda. Então, o rendimento também vai aumentar. Já deu ruim, não foi? Então, bora embora. O rendimento permanece inalterado se eu mudar a concentração de N2? Não, né, galera? Porque se eu mexer com N2, vai deslocar para a direita ou para a esquerda. Tá certo? Então, não vai permanecer inalterado. E aí, o que é que tem? Permanece inalterado se eu mexer com o volume do reator. Ó, se eu mexer com o volume, eu estou mexendo com a pressão. Como tem diferença do número de mols de gases, então eu vou ter uma mudança assim no equilíbrio. Então, vai alterar. Do jeito que está escrito aí, a resposta tem letra B e letra C. Só que eu acredito que a resposta no gabarito é letra C, né, galera? Confirma para mim. É. Eu já estava prevendo isso, realmente. Nesse caso aqui, era para vir assim. Essa aqui é Era para certeza. vir invertida. Eu acho que eu sei o que foi que aconteceu. Sabe o que foi? Foi que eu fui reescrever. Eu peguei e estava editando o material. Aí eu fui escrever essa equação.
Ela estava toda feiosa quando eu copiei, né, do programa. Aí eu fui reescrever ela. Aí eu acho que eu reescrevi a primeira errado e eu só saí copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. Tudo, porque se você olhar direitinho, tem umas 3 ou 4 questões com a mesma equação. Aí eu saí copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. Aí eu acho que é por isso que em todas elas veio um probleminha desse aí. Tá certo? Então, se tiver escrito desse lado, beleza? A letra B vai ficar errada, tá bom? E aí a resposta vai ser letra C mesmo. Então, galera, não peço perdão aí, que eu acho que eu quase certeza que foi isso que aconteceu. Beleza, galera? Mas enfim, é bom errado, é bom que a gente discute, a gente vê que tá todo mundo entendendo, né? Sabe que a questão tá errada. É importante também. Beleza? Então, com isso, galera, eu terminei aqui minha listinha. Vocês têm mais alguma que queira que eu faça? Alguma dúvida? Não, não, sim, não. Babi, Jéssica, Bruna, Esté, Duda, Eu não. Eu não. Dani. Cadê? Não, obrigada. Também não? Beleza, então. Então tá. Valeu aí. Daqui a pouquinho, coloco aí mais uma aulinha para vocês, uma noticinha, tá, galera? Tô esperando carregar aqui no YouTube. E aí, semana que vem, a gente retorna, certo? E tira as dúvidas aí daquela parte de propriedade dos compostos, né? Na ficha 14. E também vem um pouquinho dessa ficha 15. Beleza? Hoje a aula vai ser sobre o quê, Rafa? Hoje a gente vai para equilíbrio iônico, ácidos e bases, e vai falar um pouco sobre acidez e basicidade de compostos iônicos. Tá bom. Ácidos e bases, basicamente. Mas é equilíbrio, ainda é equilíbrio. Tá bom? Aham. Beleza? Então Tá, tá, galera. obrigada, Rafa. Valeu aí. Brigadão. Obrigadão pela participação, pela ajuda de todos. Então, semana que vem a gente retorna, certo? Valeu, valeu, Babi. Valeu, Duda. Valeu, Jéssica. Tchau, Esther. Rafa. Tá, tchau, Até obrigada. semana que vem. Tchau, obrigada. Valeu. Obrigadão, galera. Tchau, tchau. Abraço.